Bom dia, professor Márcio Alves falando. Nossa aula de hoje é sobre a Primeira República em crise. Primeira crise da República. A Primeira República ela foi inaugurada, ela foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889, tendo seu primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, o militar, através de um golpe militar, juntamente com o apoio dos cafeicultores, com as oligarquias, eles tomaram o poder do imperador Dom Pedro II e passaram a instalar no Brasil uma república, República Federativa Brasileira, certo? Então nós vamos ter uma república que é totalmente diferente de uma monarquia, onde na república nós temos os três poderes, o poder executivo, o legislativo e o judiciário, acompanhado de uma democracia, onde as pessoas participam da política, participam das atividades econômicas, de uma forma democrática. Segundo os historiadores, nesse momento, pós inauguração da República, nós vamos ter a primeira crise instalada nessa República. Então, no início dos anos de 1920, nós vamos ver surgir no Brasil um movimento chamado Movimento Tenentista. Quem é que é o líder desse movimento? Luiz Carlos Prestes, é um tenente do Exército Militar que, insatisfeito com mais outros tenentes, reúne de 800 a 1.500 pessoas e começam a fazer uma marcha por todo o interior do Brasil. O que eles reivindicavam? Eles reivindicavam mais participação política, mais participação na questão política do país, e também eles queriam mais igualdade, um pouco daquelas ideias, dos ideais da Revolução Francesa: igualdade, fraternidade, e liberdade. Então, o que eles queriam com isso? Queriam que o Brasil se transformasse. O Brasil era um país ainda muito rural, muito atrasado, poucos empregos, muita dificuldade, muita insatisfação, principalmente das pessoas pobres, das pessoas mais comuns, principalmente os negros. Os negros tinham saído de uma situação de escravidão, e aí não tinha emprego, não tinha condições de vida, não eram reconhecidos pelas elites, como pessoas importantes para a sociedade, simplesmente como mão de obra barata. Então, aí o Brasil vivia com essa primeira crise instalada na República. E logo em seguida, lá por volta de 1929, acontece no Brasil e no mundo inteiro a crise de 1929. O que foi essa crise? A maioria das empresas no mundo começaram a perder dinheiro, perder valores, e aí com isso as ações que eles tinham na Bolsa de Valores, que é um lugar onde você negocia ações da empresa, começaram a perder valor. E isso foi um grande problema, porque as pessoas ficaram desesperadas. Então aquelas pessoas que tinham poder aquisitivo, que tinham as ações na Bolsa de Valores, que tinham empresas, começaram, alguns até suicidaram-se, se jogaram dos prédios porque perderam tudo, ok? E aí com isso os Estados Unidos tentou reorganizar, porque depois chamaram desse período de Grande Depressão, porque o mundo viveu uma grande depressão. Nós estamos vivendo um problema agora com o Covid-19, mas é um período que parece-me como depressivo. Mas em 1929 foi muito pior. As pessoas não sabiam o que faziam. As pessoas, filas e filas de emprego, procurando alimentação, tinham pouca produtividade. Então, o mundo passou por muitas dificuldades naquele momento. O Brasil também passou, porque o Brasil é um grande produtor de café. E com isso, os produtores de café, eles perderam muito dinheiro, porque eles gastavam um certo valor para plantar, produzir e recolher o café, ensacar e vender para outros países. Com isso, eles pararam de vender. E aí, boa parte da produção do café brasileiro foi jogada fora. E as pessoas começaram também a perder muito dinheiro, e aquelas pessoas que perderam dinheiro, elas acabaram também acabando com os empregos, e quem sofreu muito também foi as pessoas pobres que trabalhavam nas fazendas de café. E também aquelas pessoas que trabalhavam no centro da cidade, negociando, os mercadores e tal, os portos, que levam os navios, os marinheiros,
os navegantes, então todo mundo acabou perdendo dinheiro com isso aí. E aí, no fim da Primeira República, a gente vai ver que vai surgir uma eleição. Né? O presidente era Washington Luiz, e aí ele tinha o seu candidato chamado Júlio Prestes. O Júlio Prestes era um paulista. Então, se você pensar, ainda vivíamos um pouco daquela política do café com leite. Ora, o presidente era de Minas Gerais, ora, o presidente era de São Paulo. Existia uma união entre esses dois estados importantes da federação, que era Minas e São Paulo, para controlar o poder político. Então, a política do café com leite representava, né, esses dois estados. Por que café com leite? O café é porque São Paulo era um grande produtor de café. E o leite, Minas era o grande produtor de leite do Brasil. Então, eles se juntavam, né, e as pessoas, né, o brasileiro tem essa ideia logo de colocar um apelido, e aí colocaram apelido na política. Política do café com leite. Okay? Aí, né, Júlio Prestes vence a eleição. Getúlio Vargas, né, que já havia sofrido um duro golpe, né, ele perdeu um vice-presidente na campanha. Esse presidente, ele era da Paraíba, chamado João Pessoa, e foi assassinado dentro da Assembleia Legislativa, e João Pessoa era importante para a eleição de Getúlio Vargas. Getúlio, muito insatisfeito, o que ele fez? Ele declarou que houve fraude nas eleições, que foram compra de votos, mal contado, e aí ele foi reunir o exército lá no Rio Grande do Sul, marchando até o Rio de Janeiro, ele vai dar um golpe e toma o poder. Com isso, Getúlio se torna presidente da República através de um golpe. Nesse golpe, ao tomar o poder, ele começa a estruturar o Brasil. Ele vai inaugurar um momento que é um momento de uma ditadura Vargas. No início, ele vai fechar o Congresso, né? Os deputados não vão poder mais trabalhar, não vão poder mais opinar, porque ele inaugura uma ditadura. Né? E aí sim, ele precisava fazer uma transformação no Brasil. Então, nesse governo provisório de Vargas, é um governo revolucionário, segundo eles. Né? E aí os paulistas ficaram muito insatisfeitos. Então os paulistas começam a fazer também uma revolução constitucionalista de 1932, com a ideia de fazer uma nova Constituição. E aí, em 1934, eles fazem uma nova Constituição e houve várias mudanças nessa Constituição. Primeiro, o voto feminino, a participação da mulher na política brasileira. Isso foi um destaque dessa Constituição de 1934, porque a mulher ela não tinha espaço político, ela não podia participar da política, ela não podia votar e ela não podia ser votada. Então nós vamos também eleger a primeira mulher deputada federal nessa eleição. E aí, nesse governo provisório, eles começam a discutir como é que fazia para fazer uma transição, né? Para que pudessem vir próximas eleições. E aí Getúlio Vargas vai, novamente, determina, né, a cultura de um Estado novo. Então ele vai ficar de 1930 a 1937 como presidente, estruturando o Brasil, criando uma nova legislação trabalhista, ele vai criar a CLT, ele vai criar a carteira de trabalho, ele vai criar também o salário mínimo. E aí Getúlio inaugura uma fase no Brasil que é uma fase de mudança de um Brasil rural para um Brasil mais industrializado. Mais à frente nós vamos ver como é que se desencadeou essa política de Getúlio Vargas. Né? Gostaria de deixar um abraço para vocês. Na próxima aula nós vamos trabalhar um pouco mais sobre a questão Vargas, sobre a era Vargas, que foi uma era muito importante para a história política do Brasil. Um abraço.